estou de volta agora para darmos continuidade à resolução da nossa primeira atividade envolvendo calorimetria, agora com a questão 3 e questão 4, tá certo? Então vamos a elas. A questão 3 diz o seguinte: ao fornecer 400 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus. Isso quer dizer que, ao fornecer 400 calorias para um corpo, a variação de temperatura vai ser de 50 graus. A temperatura vai variar, tá certo? Aumentar 50 graus. Determina a capacidade térmica desse corpo. Então, mais uma questão para determinar a capacidade térmica. Então, vamos retirar os dados, tá certo? Para que a gente possa analisar qual das duas expressões nós vamos usar para determinar a capacidade térmica, tá certo? Então, retirando os dados fornecidos pela questão, fica assim, ó. Os dados. Ao fornecer 400 calorias é a quantidade de calor. 400 calorias. Verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus. Então, variação de temperatura, ΔT. Então, ΔT vai ser igual a 50 graus. Determina a capacidade térmica desse corpo. Então, quer saber C maior do que a capacidade térmica. Então, podemos observar aqui, ó, depois de retirar os dados da questão, que a questão fornece a quantidade de calor, variação de temperatura e quer saber a capacidade térmica. Então, a fórmula adequada para usar é a primeira, tá certo? Que só é dividir a quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, substituindo, ó, eu vou ter aqui a capacidade térmica vai ser igual a quantidade de calor dividido por ΔT. A capacidade térmica vai ser igual, quem é a quantidade de calor? 400 calorias. Dividido por variação de temperatura, que é 50 graus Celsius. Então, só é dividir 400 por 50. 400 dividido por 50 é 8, né? Então, isso aqui vai me dar calorias. A capacidade térmica vai ser igual a 8 calorias por graus Celsius. Então, a capacidade térmica desse corpo que está recebendo 400 calorias e vai variar sua temperatura em 50 graus Celsius é de 8 calorias por cada grau Celsius. Isso significa o quê? Que a cada 8 calorias que esse corpo recebe, tá certo, de calor, ele vai variar 1 grau Celsius na sua temperatura, ok? Então, a alternativa correta para essa terceira questão é a alternativa A, tá certo? A alternativa A é a alternativa correta. A de amor, tá certo? Eu espero que vocês estejam todos apaixonados por essa explicação, por física, tenham compreendido, tá certo? Essa é a minha intenção, para que vocês compreendam o conteúdo, tá certo? E nas as atividades avaliativas, nas provas externas, vocês estejam, tá certo? Preparados. Então vamos à quarta questão dessa nossa atividade. A quarta questão diz o seguinte: que quantidade de calor é preciso fornecer a uma massa de 700 gramas de cobre para sua temperatura se elevar de 20 graus Celsius para 85 graus Celsius. Então, vamos retirar, tá certo, os dados dessa questão para saber o que é que ele oferece de dados, para que a gente possa ter uma ideia do que ele está pedindo e qual é a fórmula adequada para que a gente possa usar, tá ok? Então vamos lá, ele diz assim, ó, que quantidade de calor. Então a quantidade de calor, tá aqui os dados, é o quê? Que é a quantidade de calor. Então isso é o que ele quer saber. Que quantidade de calor é preciso fornecer a uma massa de 700 gramas. Então massa M minúscula igual a 700 gramas de cobre para sua temperatura se elevar de 20 graus Celsius para 85. Então, ΔT, a variação de temperatura, lembre-se que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial.
temperatura final 85, temperatura inicial 20, então 85 menos 20, 65, então a variação de temperatura é de 65 graus Celsius, ok? Então, ó, esses são os dados que eles fornecem e mais isso aqui, ele diz, ó, dado calor específico seminúsculo, seminúsculo é o calor específico, tá certo? O calor específico do cobre é 0,09 calorias por grama grau Celsius. Outra característica, ó, é que é dado por calorias por grama grau Celsius. Então isso aqui também é a representação de calor específico, tá certo? Então calor específico 0,09 calorias por gramas graus Celsius. Bem, aí estão todas as informações que a questão fornece, tá ok? Então vejam só. Nessa questão aqui, ele quer saber o que é a quantidade de calor, ele dá a massa, a variação de temperatura e o calor específico. Se você observar, em nenhuma dessas duas fórmulas aqui, tá certo? Você vai utilizar, até porque ele não está pedindo a capacidade térmica. Ele não fala em momento nenhum em capacidade térmica. Então ele não quer saber a capacidade térmica, ele quer saber a quantidade de calor. Então quando ele quer saber a quantidade de calor sem se relacionar à capacidade térmica, então você vai usar a equação fundamental da calorimetria, tá certo? A equação fundamental da calorimetria eu vou obter através de a quantidade de calor, que é igual à massa do corpo vezes o seu calor específico vezes a variação de temperatura que ocorreu nesse corpo, tá certo? Essa equação aqui é conhecida como a equação fundamental da calorimetria. Então, todas as vezes que a questão pedir para determinar a quantidade de calor, tá certo? E essa quantidade de calor, ela for o calor sensível, ou seja, aquele calor que tem variação de temperatura, mas não há mudança do seu estado físico, então eu uso essa expressão aqui, ó, essa equação. Quantidade de calor vai ser igual a massa do corpo vezes o calor específico do corpo vezes a variação de temperatura que esse corpo está sofrendo, ok? Então, substituindo, fica assim, ó. Quantidade de calor é o que eu quero saber. A massa do corpo é 700 gramas, vezes o calor específico, 0,09, vezes a variação de temperatura, que é de 65 graus. Ok? Então, ó, agora só é efetuar a multiplicação. Quando você multiplicar 700 vezes 0,9 vezes 65, você vai encontrar 4.095 calorias. Ok? 4.095 calorias corresponde à alternativa C, tá certo? Corresponde à alternativa C. Alternativa C corresponde a 4.095 calorias. C de coração, né, minha gente? Eu espero que tenha entrado no coraçãozinho de vocês, tá ok?